domingo, dia 24 de maio de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Esperem estar encontrando a todos muito bem para me ouvir e vamos conversar sobre coisas interessantes com certeza. Olha só, o Palácio do Planalto já ligou o alerta máximo para esse encontro que deverá ocorrer entre terça e quinta-feira lá em Washington, onde o Flávio Bolsonaro foi convidado por Donald Trump para uma conversa. Segundo os assessores do atual mandatário brasileiro, o Inácio acha até natural, para inglês né? Acha natural Trump receber outros candidatos, principalmente sendo da direita, para ver equilíbrio. Mas é preciso acompanhar os impactos da reunião, disse ele. Precisa acompanhar o quê? Se é natural uma conversa, segundo ele, mesmo com candidatos da direita, acompanhar o quê se a conversa é privada? Para começa, né? Já começa por aí. Ele também disse, conforme os mesmos assessores, que nunca são citados, né? Que sempre que um membro da família Bolsonaro se aproxima do governo Trump, algo de ruim acontece para o Brasil. Isto, digamos assim, me parece muito mais uma espécie de cólica intestinal antecipada do ancião do Palácio do Planalto. Simples assim. Já está se antecipando com o que pode vir de ruim, mas não para o Brasil, para ele. Ele disse: toda vez que um Bolsonaro se aproxima da Casa Branca, algo de ruim para o Brasil ocorre. Isto aconteceu no ano passado e não podemos esquecer as lições que tiramos disso, afirmou ele sob reserva. Claro, é sempre assim que a imprensa põe. Segundo assessores, segundo as fontes, sob reserva. Ora, o que realmente preocupa o atual líder petista não é propriamente dito o que pode acontecer de ruim para o Brasil depois dessa visita que vai acontecer no meio da semana que começa hoje. Até porque ele mesmo sabe que de ruim mesmo só virá contra ele próprio. Porque é difícil para ele entender, para ele aceitar que Flávio vai viajar para Washington a convite de Donald Trump. Não é o Flávio que se ofereceu, né? O Flávio que vai para os Estados Unidos coincidentemente, não. Ele foi convidado por Donald Trump. Fato inédito, já que nunca um presidente americano convidou um pré-candidato à eleição presidencial para uma conversa. É a primeira vez que se tem notícias. Todos sabem também que o Eduardo Bolsonaro ajudou na articulação desse encontro entre os dois, assim como também o secretário de Estado Marco Rubio, né? O que deixa a situação muito mais tensa para o PT. Tanto é que foi confirmado inclusive pela própria Embaixada dos Estados Unidos lá em Brasília. E a previsão é de que o Eduardo também participará da conversa. Eles não vão sentar para conversar sobre a Copa do Mundo que vai começar daqui a pouco, se o Brasil é favorito ou não, se o Neymar deveria ter sido convocado ou não. Não é disso que eles vão tratar. Certamente vão falar da atuação política da extrema esquerda brasileira no Brasil, do papel do Supremo Tribunal Federal em conluio com o Executivo e também com o Legislativo, diga-se de passagem, né? Vão falar sobre o que vai acontecer em outubro. Tudo isso vai estar na pauta. Não será tratado assunto de terras raras, que não é problema do Flávio por enquanto. Mas Donald Trump com certeza vai querer saber da boca do Flávio quais são os planos de governo que ele tem e que poderá praticar quando for eleito. Isso é fato. Então, a prova de que o PT está com medo, de que o Palácio do Planalto está com medo, receoso, é que
o próprio marido da Glaze, que também é conhecido como Lindinho Lindbergh Farinha, né? Entrou com um pedido lá no Supremo Tribunal Federal para que o ministro Moraes inclua o senador Flávio Bolsonaro no escopo do inquérito que apura a atuação internacional do deputado Eduardo Bolsonaro contra as autoridades brasileiras. Olha só o mecanismo, né? Nesse pedido, o Lindbergh Farinha também diz que existe uma conexão entre a atuação do Eduardo nos Estados Unidos por sanções contra os ministros do Supremo e o financiamento do filme Dark Horse. Ele mistura tudo, já já ele vai enfiar também a baleia Lubart, né? Ele vai colocar o cartão de vacinas, tudo no mesmo pacote. É um pedido insano, porque esse Lindbergh chegou ao absurdo de sua ignorância política de, nesta petição, pedir a apreensão do passaporte de Flávio Bolsonaro, a proibição da saída do Flávio do Brasil, o bloqueio de bens, o compartilhamento de provas de investigações envolvendo o Banco Master e a investigação de eventual cooperação internacional com autoridades dos Estados Unidos. Por que tanto medo assim do PT? Por que tanta preocupação do Inácio se eles acreditam que a tal gravação do Flávio Convocaro destruiu a corrida presidencial do Flávio? Já vai tirá-lo da corrida. Eles estão acreditando mesmo nisto, mas se preocupam então por quê? Ao mesmo tempo, como eles não dormem de botinas, os petistas já estão divulgando uma conversa, né, de que um outro adorador de farinha, conhecido por Aécio Neves, teria mais vantagem na campanha eleitoral para a presidência da República do que Flávio Bolsonaro. Já foi vinculado no Metrópole, já foi vinculado no Poder 360. Aécio Neves, né, concorrendo para a presidência da República e tendo mais votos que o Flávio. Para caciques do PT, a solução, a situação, melhor dizendo, a situação jurídica de Aécio Neves hoje é bem mais tranquila que a de Flávio. Lembrando que o Aécio Neves foi condenado, né, foi julgado por corrupção passiva, né, por gravações suspeitas, envolvimento com o JBS. E o Flávio? Flávio foi acusado de quê? Foi julgado pelo quê? Foi condenado por quê? Isso não existe no currículo de Flávio Bolsonaro para que o PT tenha essa conversa mole, né? Dizendo que o Flávio está mergulhado numa crise após vir à tona aquelas conversas com o Convocaro. Como ventilado aí na imprensa, uma articulação entre o PSDB, partido do Aécio Neves, com Cidadania e Solidariedade, além de empresários, pretendem lançar o Aécio Neves candidato à presidência da República em outubro próximo. Vamos aguardar. Todo mundo sabe que tudo isso é para criar a tal terceira via, digamos assim, né? Mas para criar uma terceira via, vocês precisam primeiro derrubar a intenção de votos de Flávio Bolsonaro, que segundo a própria imprensa, se perdeu 3%. A diferença entre o Inácio e o Flávio é 3%. Lembrando que ainda falta 5 meses e meio para o pleito eleitoral e muita sujeira virá à tona. Isso é certo. Agora, por outro lado, e até mudando um pouco de assunto, parece que o baque com a absolvição da Carla Zambelli lá na Itália foi mais forte que o esperado para a extrema esquerda radical no Brasil. O Itamaraty ainda tenta entender a decisão da Suprema Corte italiana e estão aguardando explicações dos advogados que foram contratados pelo governo brasileiro para acompanhar o caso, com o objetivo de formar aí um entendimento sobre os impactos da decisão. Ora, não existe outro entendimento a não ser
aquele que a própria Suprema Corte relatou, de que o pedido de extradição não detalhou de forma conclusiva os motivos para tal pedido contra Carla Zambelli. Foi um pedido mal feito, mal redigido, provando que aquele ministro não tem o grande saber jurídico que dizem ter. Foi mal preparado. E outra, o Itamaraty também mostrou sua insignificância diplomática lá na Europa. Não conseguiu fazer a articulação que seria necessária para conseguir uma extradição de Carla Zambelli, que sozinha com seu advogado conseguiu se defender muito bem e está livre. Claro que ainda falta uma decisão aí do ministro da Justiça italiana, que tem 45 dias para acolher a decisão do Supremo italiano ou aceitar a extradição dela. Mas segundo o advogado de Carla Zambelli, tudo indica que o ministro de Giorgia Meloni vai acatar a decisão da Suprema Corte. E aí, com que cara fica, né, o senhor Alexandre de Moraes? Tomou pau do Alan dos Santos, tomou pau do Alexandre Ramagem e está tomando pau da Zambelli. E com isto, a esquerda não consegue dar uma dentro. Porque aquele que seria o tiro fatal contra o bolsonarismo, contra Flávio Bolsonaro, não passou de uma narrativa de uma semana. Já não estão mais falando do telefonema. O que sai na imprensa é notícia requentada, que já não agrada a ninguém, não chama mais atenção. Portanto, o grande problema que o Palácio do Planalto tem, o de não conseguir se deslanchar numa corrida que ainda nem começou. Né? Para se ter uma ideia, dentro do PL, a convenção para determinar o nome dos candidatos vai acontecer entre, me parece que 25 de julho até 5 de agosto. É muito cedo. Aliás, é bom lembrar que é muito cedo, inclusive, para ficar queimando imagem de bolsonaristas. Não é aviso, que eu não sou rádio patrulha, não é conselho, porque eu não tenho idade para dar conselho a pessoas da minha idade, né? Ou mais velhos, mas é uma dica. Parem com essa conversinha de ficarem queimando a imagem de Michele Bolsonaro. Não caiam nessa lorota que a direita limpinha anda espalhando. Que Michele é traidora, chamou Moraes irmão de Cristo, deu beijo no Moraes, que nela eu não voto de jeito nenhum. O próprio presidente Jair Bolsonaro já afirmou, muito antes de ser preso, que Michele será candidata a senadora. Ela não vai ser candidata a presidente. E se não votarem em Michele, vocês vão votar em quem? Vão deixar a esquerda tomar conta de 2 cadeiras? Porque cá entre nós, né? Nós não temos convicção de que outros nomes de direita conseguirão ser eleitos lá no Distrito Federal. Então, vamos parar com isto. Eu já falei aqui, pelo menos a minha opinião exclusiva, não é afirmação de ninguém, é a minha opinião, que madrasta pode se dar bem com enteado criança. Madrasta de enteado da mesma idade, como é o caso de Michele e o Carlos praticamente. Carlos parece que é 2 anos mais novo que a Michele. Não venham com essa conversa que nem o Pitoli disse. A madrasta é tratado como filho. Não entrem nessa conversa porque conhecemos histórias de relações entre madrasta e enteado. Não estou afirmando e nem colocando minha mão no fogo pela honestidade, porque eu não conheço Michele Bolsonaro ao vivo, mas também ninguém pode provar o contrário. Mas ela tirou foto com fulano, ela ainda não deu apoio para o Flávio. Quem é que sabe se isso não é uma estratégia? Porque tudo que vem sendo ventilado a nível de o candidato ser Flávio Bolsonaro, os possíveis candidatos a senadores ser colocado por Flávio Bolsonaro, mas todos dizem que há preferência de Jair Bolsonaro. Se nós acreditamos em Flávio Bolsonaro, como acreditamos,
que já disse que Michele Bolsonaro tem muito carinho, muito afeto pelo pai, por que desconfiar dela? Porque da boca de Jair Bolsonaro, nós não estamos ouvindo nada desde o dia que ele foi preso. Tudo que sai de informação é via Carlos, via Flávio Bolsonaro. E se nós acreditamos neles, por que duvidar? Não há motivos para isso. Vamos aguardar a convenção, aí nós vamos saber quem vai ser candidato a quê, quem vai apoiar quem, e certamente Michele Bolsonaro virá a público, vai dar apoio, obviamente, para Flávio Bolsonaro. Não tem por que ser diferente. Ela vai apoiar quem? O Zema? O Caiado? Me engano que eu gosto, né? Mas é só a minha opinião, e eu estou falando isso porque um amigo insiste em cobrar minha opinião, até me chamou de velho. Meu amigo, espero que você um dia seja velho, já que você falando assim é porque você é novo. Espero que um dia você seja velho e vai entender que velho não é uma palavra pejorativa, não. Velho é um elogio. Sinal que nós atravessamos uma vida inteira e estamos aqui. E eu peço a Deus que você chegue na minha idade. Só isso que eu desejo. Mas enfim, é só um desabafo aí de final de vídeo. Mas, meus amigos, é só a minha opinião. Se você não concorda, se você não gosta de Michele Bolsonaro, tudo bem, continuamos amigos do mesmo jeito. Mas tomem cuidado para não queimar a imagem de ninguém antes da hora. Já fizeram isso com Tarcísio, não deu certo. Não façam isso com a Michele também. Ela é esposa do nosso presidente da República. Tenho certeza que Jair Bolsonaro, sabendo que estão ofendendo sua esposa, ele se sente ofendido também. Se alguém ofender a minha esposa, eu vou ficar muito ofendido. Penso que é assim com todo mundo. Então, todo cuidado é pouco, né? Mas, encerrando por aqui, é o que eu tinha para vocês nesse domingo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem os likes, se inscrevam no canal, chamem seus amigos para me acompanhar. E eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.